Sejam bem-vindos ao Ramati Sem Fronteiras. Neste mês de setembro, nós vamos falar do Setembro Amarelo, o mês de prevenção ao suicídio e de que maneira o CVV e outras entidades também trabalham na prevenção ao suicídio. Para falar um pouquinho sobre esse tema aqui, a gente recebe o Vitor Yazbek, que é voluntário do CVV em Mato Grosso do Sul, está há muitos anos participando deste trabalho e neste mês vem realizando palestras, entrevistas em vários locais para abordar esse tema tão importante e também tão preocupante. Vitor, seja bem-vindo. Então, esse ano nós estamos comemorando 11 anos, estamos atingindo 11 anos de campanha de Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo, ele começou, na verdade, impulsionado pelo CVV e por outras entidades da área de medicina. Mas hoje, a gente vê com bastante satisfação que a sociedade encampou essa ideia. Então, a gente vê em diversos locais, diversos segmentos, todo mundo tratando de um problema muito grande, muito significativo, que é a questão da saúde mental das pessoas, né? E o CVV esse ano traz o tema Conversar pode mudar vidas, porque o foco do CVV, do trabalho do CVV, exatamente é esse, o acolhimento, com empatia daquelas pessoas que nos procuram pelos diversos canais que o CVV tem. Vitor, e para quem está acompanhando a gente, como que é possível diagnosticar a pessoa ter algum familiar, algum amigo? Há alguns sinais que essa pessoa costuma apresentar quando está, de repente, pensando no suicídio, pensando em tirar a própria vida? Nesse tempo todo que você está no CVV, existe alguma uma espécie de uma análise, de um estudo que esse ser humano se porta antes de cometer o suicídio? Olha, existem alguns sinais que mostram que a pessoa não está bem. Não obrigatoriamente, não necessariamente que ela já esteja com uma ideação suicida, mas tudo tem um começo, né? E depois vai num crescendo. Então, às vezes, a pessoa tem um hobby, a pessoa gosta de jogar um futebol, a pessoa gosta de ir numa academia, aí a pessoa já larga, a pessoa fica dentro do quarto, não sai, não vai na escola, muda seus hábitos até de higiene, né? Fica assim, como se diz, largada, né? Se fica muito recolhida. Então, veja, é um indicativo, né? Que a pessoa pode estar passando por algum problema. E aí a gente precisa estar mais alerta, né? Aquelas pessoas ao nosso redor, às vezes dentro das nossas próprias casas. E hoje em dia, com essa vida corrida, né? Essa correria, redes sociais, às vezes as pessoas sentam numa mesa, cada um fica olhando para o seu celular, às vezes essas coisas passam desapercebidas, né? Então, é por isso que o CVV sempre insiste nessa questão do diálogo, né? Ah, mas eu não sou voluntário do CVV. Mas nós podemos conversar com as pessoas, né? Podemos parar aquilo que nós estamos fazendo, né? E simples e pura e simplesmente deixar a outra pessoa falar, né? Deixa a outra pessoa falar, desabafar, mesmo que você não concorde com o que ela está falando, né? Mas aceita a pessoa, acolhe a pessoa, demonstre que você compreendeu a pessoa e seguramente ela vai se sentir melhor, né? E talvez até se abra, talvez até aceite procurar uma ajuda profissional, porque o CVV não prescinde de forma alguma da ajuda de psicólogos, psiquiatras, né? Nós somos aquele apoio emocional naquele momento específico, nós somos um amigo, né? Que a pessoa, no momento de necessidade, de sofrimento, hoje em dia tem aquele sofrimento silencioso, né? A pessoa está ali sofrendo, né, em silêncio. Vitor, e quais são as perguntas, o que as pessoas mais falam quando elas procuram o CVV? Olha, as pessoas falam dos seus sentimentos, das suas emoções, sabe? Até das suas alegrias, às vezes, sabe? Para compartilhar. Porque a pessoa, apesar de, às vezes, ela estar num lugar cheio de pessoas, ela se sente sozinha, né? Então, veja, não são apenas aquelas pessoas que já estão ali no limite do suicídio que nos procuram, né? Também são as pessoas que estão passando por problemas de perdas, perda de emprego, perdas de relacionamentos, principalmente entre os jovens, né? E aí eu aproveito agora para falar como que a pessoa encontra o CVV.
Então, primeiro tem o telefone, né, que é 188, é um telefone que a ligação é gratuita, 24 horas por dia, durante todo o ano, e a pessoa que liga, ela não precisa se identificar. Ela vai falar o seu nome, se ela quiser, mas ela, o voluntário também não vai perguntar. Então, é aquele momento que ela tem para falar um assunto que muitas vezes ela está constrangida de falar com alguém próximo a ela. Ela não vai se sentir à vontade naquele momento de falar, né? Infelizmente, o ser humano nem sempre guarda segredos, né? Então, é por isso que um dos pilares do atendimento do CVV é o sigilo, é o anonimato. Tá? A pessoa não tem como identificar a chamada, de onde está fazendo, nada. E também os jovens, né, que gostam, às vezes, de teclar, nós temos o atendimento através de chat, tá? Que a pessoa acessa através do site do CVV, que é o www.cvv.org.br. E também aquelas pessoas que querem conversar por e-mail, né? Também através desse site tem um link que vai ser feito o atendimento por e-mail. Ô Vitor, é importante destacar 24 horas por dia, 7 dias da semana, ligação gratuita, anonimato total, e o que é dito ali no CVV, fica no CVV também. Sim, sim, não, a conversa, isso é o que é falado ali com o voluntário, fica com o voluntário, isso é um sigilo de ambos, tá? O serviço chat e o serviço e-mail ainda não está 24 horas, tá? É um objetivo. Para isso, a gente precisa ter mais voluntários. Aí eu aproveito também para falar que quem quiser fazer o curso de seleção de voluntariado do CVV, entra nesse mesmo site, cvv.org.br, lá tem a abinha Quero Ser Voluntário, ele se inscreve lá e toda vez que o CVV fizer um curso, ele vai ser contatado. Um curso de seleção de voluntários. É importante destacar que para ser um voluntário do CVV, ele precisa fazer, então, essa capacitação. Não é simplesmente querer ser e começar a atender. Ele precisa ser capacitado para entender o funcionamento. Isso, é um curso que tem duração de 4 meses, é um encontro semanal, a pessoa participa de todo o curso, onde ele vai ali tomar conhecimento da proposta, da filosofia de vida do CVV, esse jeito do CVV fazer essa relação de ajuda com as pessoas, dessa forma empática, congruente, acolhendo a pessoa do jeito que ela é. Como eu disse, você não precisa aceitar o ponto de vista daquela pessoa que está falando com você, porque esse nosso contato com a outra pessoa, essa relação de ajuda, ela não é um interrogatório, não é um questionário, não é ali que nós vamos conversar um querendo ter razão. O voluntário do CVV ouve, acolhe, né? É como se fosse um espelho para o outro que está ligando. Então, ele faz o curso, depois ele faz estágios supervisionados, depois ele passa por uma entrevista e só depois que ele vai começar a trabalhar. Ô, Vitor, eu li também sobre esse assunto. Além do 188, o e-mail, o chat, que as pessoas podem estar conversando, o CVV também decidiu se aproximar ainda mais da comunidade. Sim, hoje vocês têm algumas ações que vocês fazem especificamente em vários pontos da cidade. Como que funciona esse trabalho? O CVV, ele também tem o chamado serviço comunidade, que é levar a proposta de vida do CVV para junto da população. Porque é o seguinte, o serviço comunidade é como se fosse uma prevenção dos problemas emocionais. Então, nós temos algumas ferramentas que se chamam CRC, Centro de Renovação, Caminho da Renovação Contínua, o CineSer, né? Nós temos roda de conversa. Então, essas são ações que podem ser feitas ou através do online ou então presenciais, tá? Tá certo? E também temos, aqui em Campo Grande nós não temos ainda, o GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que é um atendimento presencial, esse é só presencial, das pessoas que são sobreviventes dessa situação. As próprias pessoas que tentaram e sobreviveram, ou então seus familiares e amigos próximos que ficam impactados, né? Então, o CVV tem as 3 fases, né? A prevenção, que são as atividades
do serviço comunidade, que a pessoa pode ir lá, se expressar, como é que ela está, né? E temos o telefone, que é o momento que aquela pessoa, vamos dizer assim, está mais tensa, né? E temos a pós-venção, que é o gás. Ou seja, não faltam oportunidades para a pessoa entrar em contato com o CVV, procurar uma ajuda. Você está tendo alguma dificuldade de conversar com alguém, ou mesmo não tem a possibilidade de um profissional da saúde. Lembrando que o CVV é um trabalho voluntário de apoio, certo? Não há Exatamente. oportunidade, não faltam oportunidades para as pessoas entrarem em contato para buscar essa Não. ajuda. Inclusive, o CVV ele está presente em todas as mídias, Face, Instagram, CVV tem podcasts, então tem bastante material, entrevistas com profissionais de saúde, né? Que a pessoa pode entrar em contato, ouvir, né? Muitas vezes é um assunto que está afligindo a pessoa, né? E aproveitando também, dizendo que nesse site aqui, ó, setembroamarelo.org.br, existe material que é produzido pelas mídias internas do CVV que fica disponível para as pessoas, tá? Você pode entrar nesse site, lá vai ter uma cartilha, lá vai ter vídeos, lá vai ter várias coisas assim que a pessoa pode baixar, né? E enviar para um amigo, distribuir nas suas redes sociais, ajudando essa campanha que é tão importante, que é o Setembro Amarelo. Tá, vou colocar na tela agora, Vitor, o pessoal que está Isso. acompanhando a gente de casa. Setembro, Professores, assim, sabe? Escolas, lá tem cartilha, a pessoa pode baixar, pode distribuir, tá certo? www.setembroamarelo.org.br, é isso? Isso, exatamente. Vitor, o pessoal que está acompanhando a gente, se porventura eles quiserem saber um pouco mais sobre as ações, os trabalhos do CVV, há um podcast, há um canal no YouTube onde as pessoas Sim, podem acompanhar mais sobre sim. esse assunto? Sim, então tem um canal do CVV no YouTube, em todas as mídias, Instagram, Facebook, tem podcasts, tem bastante material. E nesse site que eu já salientei, também tem cartilhas, tem vídeos, tem muitas coisas interessantes que a pessoa pode ter acesso e baixar, é free, pode baixar, pode distribuir, ajudando a nossa campanha. Ok. Se você que está acompanhando a gente tem algum familiar que apresenta alguns sinais, e como o Vitor disse há pouco, é interessante que você possa acessar o site lá do CVV, obter essas informações, entender um pouquinho mais sobre esse assunto, porque às vezes esse seu familiar, um amigo, está precisando conversar e não sabe como encontrar alguém que possa ouvi-lo. E aí o CVV, os voluntários do CVV estão aqui para ajudar e para ouvir essa pessoa. Vitor, alguma mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, é uma oportunidade o mês de setembro para nós fazermos uma reflexão sobre esse assunto, né? O suicídio, ele durante muitos anos foi um tabu e hoje ainda é um tabu falar sobre suicídio, né? Mas é algo que infelizmente nós não podemos fechar os olhos. Então, o CVV usa as estatísticas do Ministério da Saúde. Então, tem um número aqui do ano passado que, infelizmente, há uma média de praticamente um suicídio a cada 30 segundos aqui no Brasil. E as duas faixas que são mais atingidas para homens são os idosos e jovens na faixa de 15 a 29 anos, mais do sexo feminino. É uma estatística, mas de qualquer forma, é algo que é um problema de saúde pública, né? E sim, o suicídio, os problemas emocionais têm prevenção, né? E a prevenção é exatamente essa abertura para a conversa, para o diálogo, com empatia, com acolhimento, sem julgamento, sem preconceito. Como eu falei, olha, se a pessoa falar assim, puxa, mas eu não gostaria de ser voluntário do CVV, mas faça a inscrição no curso, porque você vai receber um monte de informações, você vai receber treinamento, que mesmo que se depois você não quiser ser um voluntário, você vai ter essas ferramentas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que acontece muito com todos nós. Às vezes a pessoa chega para falar conosco e a gente, antes que a pessoa termine de falar, a gente já interrompeu e já concluiu a frase que a pessoa quer falar.
Pode reparar que às vezes a gente faz isso. A ansiedade é tão grande que às vezes a pessoa está contando um problema, a gente aqui na cabeça da gente já está racionalizando, né, para responder uma coisa que nem acabou de ouvir. Então a pessoa não se sente confortável, né? A pessoa não se sente acolhida. Isso é um julgamento que a gente fez da pessoa, né? Por isso que muitas vezes a pessoa não consegue ter esse canal para ela poder se expressar dos mais variadas situações e problemas que hoje em dia, principalmente hoje em dia, né, com essa questão das mídias, com essa questão da pressão sobre o jovem, de vestibular, né, de uma colocação, de um emprego, né, toda a questão de gênero também, isso aí pode fazer uma pressão muito grande sobre as pessoas, sobre os jovens, né? E realmente falar é aquela figurinha assim, meio banal, mas que ajuda muito a entender, né? É a panela de pressão, né? Aquela panela de pressão que está ali, que se você não for lá e levantar o pininho para ela pode explodir, né? Então, essa comparação, que através dessa conversa, desse diálogo, por isso que o tema é conversar, pode mudar vidas. Porque, na verdade, o que a pessoa quer é sair do sofrimento que ela está. Ela, no fundo, ela não quer tirar a própria vida, né? Ela quer aquele problema que ela acha que não tem saída, que não tem solução. Mas que ela conversando, não é que nós do CVV vamos aconselhá-la, mas ela conversando, ela desabafando, ela por si só, aos poucos se acalmando, ela vai encontrar o melhor caminho, a melhor decisão para ela. Você fez uma analogia interessante, a panela de pressão. Como você disse, a pessoa muitas das vezes não está querendo tirar a própria vida, ela simplesmente não aguenta mais tudo que ela está vivendo, ela quer se libertar. Ou tendo alguém que possa ouvi-la, ela vai se livrar, provavelmente, de toda essa dor, esse sofrimento, e conseguir retomar a caminhada dela. E seguir em frente à vida. Sim, que esse é o propósito de todos nós, e sermos felizes, que é para isso que a gente veio aqui. É a prevenção, o CVV preza a valorização da vida e, consequentemente, a prevenção do suicídio. Importante. Vitor, obrigado mais uma vez. Você está aqui com a gente, falando um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Você que está acompanhando o Ramati Sem Fronteiras, a gente vai deixar as informações aqui embaixo, os telefones, o telefone do CVV, 188, o site do CVV, redes sociais. Lá você vai ter mecanismos e ferramentas de entrar em contato com voluntários para falar um pouquinho dessa sua dor. E se você conhece alguém que esteja precisando também dessa ajuda, você possa compartilhar. Até a próxima, nos vemos no mês que vem. Namastê. Muito obrigado. Muito obrigado. Às vezes, tudo parece demais e o silêncio pesa. Mas uma conversa pode mudar tudo. No CVV, tem sempre alguém disposto a te ouvir, sem julgamentos, sem pressa, com sigilo e empatia. Falar alivia, ouvir acolhe, conversar pode mudar vidas. Se precisar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio.